Olá, seja bem-vindo à websérie Saúde Sexual para Adolescentes. Precisamos falar mais sobre isso. Eu me chamo Bruno Cássio e no episódio de hoje nós vamos dar continuidade à temática da epidemia da sífilis, mas com um foco mais específico para a sífilis na gestação e também sífilis congênita. Como vocês já sabem, acompanham aqui na websérie, sempre que possível trazemos aqui convidados para lá de especiais para tocar essa discussão. Hoje vamos apresentar, então, as nossas convidadas. Rosângela Moraes é médica infectologista, doutoranda pela Universidade de Coimbra, em Portugal, coordenadora médica da atenção básica do município de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Temos também Andressa Oliveira. Ela é enfermeira com especialização em enfermagem obstétrica, atua na maternidade Divino Amor, em Parnamirim, e no Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN. Pois bem, a sífilis durante a gestação torna-se ainda mais perigosa devido ao risco de transmissão ao feto e à ocorrência da sífilis congênita. Segundo o boletim epidemiológico sobre sífilis publicado em 2020, no Brasil, os maiores percentuais de casos de sífilis congênita em 2019 ocorreram em crianças cujas mães tinham entre 20 e 29 anos de idade, ou seja, 55,1%, seguidas daquelas nas faixas de 15 a 19 anos, 22,3%, e de 30 a 39 anos, 17,6%. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas e vou dividir aqui a fala entre as nossas convidadas, começar pela médica doutora Rosângela. Quais são os riscos da sífilis para a gestante? Seja bem-vinda. Com relação aos riscos da gestante, existe a possibilidade, desde o adoecimento da gestante em si, né, até as outras consequências envolvendo o feto e a criança ao seu nascimento. Então, a gestante, a depender do período em que ela é contaminada, ela pode ter, esse bebê ele vai poder ter um agravamento maior ou menor, dependendo da fase. Quanto mais precoce for essa infecção, é possível que os danos ao fetinho sejam maiores. Então, essa grávida, ela pode sofrer abortamento, natimortalidade, ou então uma criança padecer, né, da própria doença nos primeiros 30 dias e morrer dentro desse período, ou então nascer sem sintomatologia perceptível, diagnosticável clinicamente, e essas manifestações se apresentarem posteriormente, ao longo do crescimento da criança. Mas, basicamente, para a gestante tem o próprio adoecimento, né, durante a gravidez, e tem também, por consequência, no binômio mãe e filho, os riscos de acometimento do feto, da criança. Como a doutora Rosângela falou, né, a doença ela vai trazer reflexos, né, na saúde da mulher, como as questões das próprias lesões, as úlceras genitais, que podem complicar a nível de sífilis terciária para outros órgãos, como doenças cardiovasculares e complicações neurológicas também. E para a mulher também relacionado ao bebê, pode ocorrer, como ela falou, né, natimorto, aborto ou prematuridade e malformações fetais. Então, é uma doença que vai perpassar tanto pela saúde da gestante, né, da mulher, quanto do bebê. Por isso é importante a gente estar voltando os esforços e atenção para os dois. Continuando aqui a nossa conversa, a nossa websérie, tem uma pergunta que é sempre feita, eu acho que as mães ficam muito apreensivas com essa informação. Quais são as repercussões da sífilis congênita para o recém-nascido? E aí a gente pode fazer também esse bate-bola aí, começando com a doutora Rosângela. O risco de adoecimento, de acometimento da criança durante a gestação é muito alto, né? Chegando até a 100% das infecções poderem acometer, na gestante, poderem acometer a criança. E, como eu falei anteriormente, a depender da intensidade da infecção, da fase em que se encontra essa gestante, se é uma doença mais recente, fase primária e fase secundária, o risco, né, da disseminação dos treponemas, das bactérias da bactéria que causa a doença, é muito maior.
Então, essa criança, quanto mais precoce for a gravidez, maior risco de acometimento dos vários órgãos, como a Andressa falou. A sífilis, ela é uma doença sistêmica. Então, ela tem o treponema, ele tem um local de inoculação, por onde ele penetra na pele, ganha o sistema linfático, e daí ele se dissemina para todos os órgãos, por isso que esse acometimento, né, ocular, é um acometimento do sistema nervoso central, cardiovascular, ósseo-articular, renal. Então, qualquer órgão, olho, o próprio olho, né, ocular, qualquer órgão pode ser acometido. E quanto mais cedo for essa gravidez, maior será o dano para essas crianças, causando, inclusive, aumentando a possibilidade de abortamento, malformações, né? Então, à medida em que a gravidez vai passando e que essa criança já está em formação, os riscos eles diminuem um pouco para abortamento e para malformações, mas, por outro lado, vai ter acometimento, sim, dos vários órgãos e sistemas, que muitas vezes, ao nascimento, eles não são detectados. Aliás, mais de 50% das crianças, mesmo acometidas pelo treponema pálido, elas não vão apresentar sintomatologia alguma. Vai precisar realmente de uma avaliação do ponto de vista clínico e epidemiológico desta mulher, para a gente poder ter a certeza de que aquela criança, além de que das testagens que são recomendadas, para termos a certeza de que essa criança não foi acometida por sífilis durante a gravidez. Andressa Oliveira, só lembrando aqui na apresentação, eu acho que eu omiti uma informação importante, que você estuda, é pesquisadora pela Universidade Aberta de Portugal e tem pesquisado também sobre sífilis gestacional, um trabalho de pesquisa que está sendo elaborado para isso. Então, complementa essa informação. Que tipo de repercussões, né, de sequelas podem ocorrer nas crianças aí que são acometidas aí pela sífilis congênita? Bom, então a gente vai ter algumas consequências mais recentes, né? Quando o bebê nasce até os 2 anos, em que é muito característico a febre, exantemas pelo corpo, né? Que são manchinhas rosas, né? Pelo corpo e elevadas, anemia, a hepatomegalia, né? Que é o aumento do tamanho do fígado, e pode acontecer também até complicações mais graves, como cegueira, em uma criança de 2 anos ou mais, que é o que a gente já caracteriza como a sífilis tardia, né, congênita tardia, a gente pode verificar já a manifestação de algumas dessas malformações, como a questão dos dentes entalhados, né, os terceiros molares em formato de amora, face protuberante, nariz em cela, a tíbia em lâmina de sabre, né, que é muito característico, malformações na clavícula, né, então, assim, perpassa por vários aspectos, né, desde malformações até sintomas mais sistêmicos, e, em especial, essa questão mesmo das malformações e até mesmo cegueira e surdez. Nas nossas conversas virtuais, temos reforçado muito com os nossos convidados essa questão da prevenção e tratamento. Então, eu queria perguntar para as nossas convidadas quais são as formas de prevenção e de tratamento da sífilis. A respeito dessa questão da prevenção, é basicamente a triagem, né, com a realização dos testes rápidos, de forma regular, né, para a população menor de 30 anos, o ideal é que essa testagem seja feita anualmente, né, quando não for uma população de risco, a população em geral, menor de 30 anos, é o ideal fazer essa triagem anualmente. E a questão mesmo do uso dos preservativos, né, masculino ou feminino, de forma correta, né, e também sempre procurando, ter o cuidado com a questão da conservação desses preservativos, né, e da melhor maneira a ser utilizada, tanto masculino quanto feminino. E a detecção precoce, né, o diagnóstico precoce para instituir o tratamento e conter a infecção, para que não ocorra a disseminação dessa infecção, né, nessa rede de transmissão entre os parceiros e, consequentemente, não ocorra também a infecção, a transmissão, vertical, que é a transmissão da mãe, né, da gestante para o bebê via placenta ou no momento do parto.
E como seria o tratamento, só complementando essa pergunta, no caso das mães gestantes, que descobrem que estão com sífilis, ela já pode iniciar mesmo na gestação esse tratamento? Sim, é o ideal, né, doutora Rosângela? No pré-natal mesmo. Inclusive, no próprio momento da consulta, se for verificado o teste rápido positivo, né, no momento da triagem, inclusive o ideal é que ela faça essa triagem, esse teste rápido, no primeiro trimestre, em especial na primeira consulta, e no terceiro trimestre, na 30ª semana. E aí, sendo verificado um teste rápido positivo, esse tratamento já pode ser instituído, não precisa nem de um exame laboratorial para a gente poder confirmar o diagnóstico, para não perder tempo para que ocorra a transmissão para o feto, né? Então, o ideal é que seja feito o quanto antes, inclusive com a benzopenicilina, né? A penicilina benzatina, e é um tratamento injetável, a depender da fase da doença. Acho que a doutora Rosângela pode explicar melhor esse tratamento conforme a fase da doença. Andressa coloca uma questão importante, né, na definição do tratamento. Então, uma das melhores formas de prevenção é exatamente a gente reconhecer uma fonte positiva e atuar precocemente nessa fonte positiva, que assim você quebra a cadeia de transmissão da doença. Então, vale testar, vale educar as pessoas, vale esclarecer, vale comunicar bem, tudo que possa fazer com que a própria pessoa avalie o seu risco e veja se aquela atividade sexual, ela realmente pode ter naquela atividade sexual, pode ter acontecido risco maior para a aquisição de alguma doença de natureza de transmissão sexual. Uma coisa que a gente chama muito atenção com relação à importância, né, desse reconhecimento precoce na grávida, e a gravidez é um tempo esperado, né, estimado, de 9 meses. Então, a gente tem todas as chances, né, possíveis de avaliarmos essa mulher durante esses 9 meses e acompanharmos essa mulher durante os 9 meses. Então, essa testagem, lembrar sempre do diagnóstico para o profissional de saúde, tanto o enfermeiro que está lá na ponta, o técnico de enfermagem, que escutou algo que, do ponto de vista epidemiológico, seja importante, o médico pensar sempre, porque do ponto de vista clínico, essa é uma doença que ela é reconhecida como a grande imitadora, né? Então, ela tem, pelo fato do treponema se distribuir no organismo todo, então, a diversidade de sintomatologia é enorme, né? Então, assim, sífilis é um diagnóstico que a gente tem que estar na nossa cabeça, na nossa prática, no nosso atendimento. Toda lesão de pele, a gente tem sim que fazer diagnóstico diferencial com a sífilis, tem que colocar sífilis como possibilidade de diagnóstico, né? E muitas vezes, todos nós sabemos que os exames laboratoriais, todos eles são complementares. Então, isso é uma questão importante na nossa prática médica. Exame, como o próprio nome diz, é complementar ao raciocínio clínico e epidemiológico. Então, é o que eu estou escutando de história clínica bem colhida, é o que eu estou vendo no meu exame físico, e é o que a gente tem também de achados laboratoriais e de dados epidemiológicos, né? Então, são informações que se complementam para o fechamento desse diagnóstico. E, necessariamente, eu não preciso ter um exame positivo para definir um tratamento numa gestante. A princípio, nós não temos ainda nenhuma referência de resistência bacteriana à penicilina por parte dos treponemas. Então, a princípio, toda doença sifilítica ela é passível de tratamento de cura. Não necessariamente isso pode acontecer em 100% dos pacientes, porque às vezes há um escape, dependendo da localização, o treponema se localiza no sistema nervoso central, então a penicilina que é dada intramuscularmente, ela não atravessa a barreira hematoencefálica para matar o treponema quando ele está alojado no sistema nervoso central. Então, há algumas particularidades desse tratamento, nem sempre é só testar, tratar e curar.
existe uma questão de monitoramento e de compreensão do comportamento daquela evolução daquela paciente, a evolução clínica e laboratorial daquela paciente, para a gente poder realmente ter a certeza de que aquela paciente está livre do diagnóstico de sífilis e ela não vai trazer nenhum prejuízo maior mais para o seu filho. Tem uma questão que às vezes gera polêmica, que é o tratamento com penicilina, a aplicação da penicilina. Há uma resistência, às vezes, de pacientes, de profissionais de saúde. Na opinião das nossas convidadas, por que isso ocorre? Então, o que eu acho interessante, eu entendo como médica e atuante na ponta durante mais de 30 anos, né? Então, assim, a gente sabe das dificuldades também dos profissionais de saúde, o temor que se tem, né, com relação à aplicação de determinados medicamentos, e principalmente com relação à penicilina, né, que foi uma das drogas que mais se associou, né, pelo menos do ponto de vista de reconhecimento da própria categoria, de maior risco para as reações alérgicas e as reações anafiláticas. Na prática e ao longo do tempo, a gente não tem observado realmente isso. Existem outros medicamentos, assim como a penicilina, que são passíveis de causar essa reação. Então, eu entendo que o profissional da ponta, se ele não tem uma formação adequada e uma segurança em termos de saber atuar diante de uma reação alérgica que pode acontecer, das mais simples, um simples prurido, um simples aparecimento de manchas na pele temporária, até formas mais graves. Então, o que a gente precisa oferecer à gestante é a segurança de que ela pode tomar o medicamento, que o medicamento é seguro e que, diante de qualquer intercorrência, a equipe vai estar preparada do ponto de vista de conhecimento de manejo e de material necessário para intervir. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente deve buscar, inclusive para ter um sucesso nessa terapêutica, né? Porque aí a gente já não vai ter mais diagnóstico de gestante no parto. Então, você passa o pré-natal inteiro fazendo pré-natal, e às vezes com consulta médica, consulta de enfermagem, e às vezes a paciente não tem um VDRL, não tem um exame, e só vai fazer isso durante o parto. E o diagnóstico já chega tardio, né? Tanto para a mulher como para a criança. Como a doutora Rosângela bem disse, né? Às vezes é muito problema da estrutura mesmo, da infraestrutura do serviço, da falta de preparo também do profissional, de ausência de alguns profissionais que também são essenciais. A gente vê a realidade aí do serviço público, muitos postos de saúde, né, onde a gente não tem um médico, né, por vários motivos, e aí a gente precisa desse suporte, dessa equipe completa, né, para poder estar prestando uma assistência segura e de qualidade, né? A gente precisa garantir o tratamento, precisa, mas de uma forma segura, né, e de qualidade, como eu já disse, né? Para a gente poder garantir realmente um tratamento que vá surtir efeito e não vai trazer prejuízo, porque pode ser que ocorra algum tipo de dano em virtude dessa possibilidade de reação anafilática, reação alérgica. A gente sabe que as unidades básicas de saúde geralmente não têm estrutura são portas de entrada, né, mas não tem estrutura de pronto-atendimento, né, que numa situação de uma urgência seria essencial realmente todo esse aparato, né, tanto de insumos, de materiais para urgência, quanto de profissionais habilitados. Olhando de uma forma geral os boletins epidemiológicos, os mais recentes, percebe-se um grande número de casos de sífilis em adolescentes e jovens. Existe uma motivação para isso? Por que isso ocorre, doutora Rosângela? A motivação ela é sempre multifatorial, né? Então, a questão do acesso à informação e à educação, eu acho que são os fatores primordiais, né? Então, educar, não só educar, mas comunicar também muito bem. Muitas vezes você tem todas as informações, mas não consegue traduzir, não consegue comunicar, e às vezes você perde as oportunidades de estar esclarecendo para a população e para todas as pessoas, né? É uma doença que dá tipicamente do ser humano,
independente da classe social, independente da raça, independente do tamanho, ela pode acontecer, né? Então, eu sempre acho que a gente tem que insistir na questão da comunicação. Isso começa dentro de casa, né, com uma boa formação dos pais, esclarecimento dos pais, assim como na escola, onde a criança tem parte do seu desenvolvimento, né? Então, a educação e a boa comunicação, ela tem que acompanhar todo o ciclo de vida, né? Então, assim, desde pequenininho, realmente, claro, de acordo com a necessidade de cada faixa etária, mas os nichos onde você começa a ter alguma informação, é exatamente no seio familiar, na escola, nas universidades. Então, assim, a gente percebe claramente que, às vezes, a pessoa está lá no seu doutorado, mas não sabe que, por exemplo, a sífilis tem uma transmissão oral. Então, assim, a questão não é a graduação, a questão, na verdade, é a boa informação para gerar o conhecimento, né? Então, eu acho que comunicação e educação é uma coisa primordial. A outra coisa é que os trabalhos mostram, aí vem todas as consequências, né? Os trabalhos mostram que esses adolescentes, eles, grande maioria, não usa o preservativo, né? Então, a questão dos múltiplos parceiros, das múltiplas experiências, logicamente, quanto mais parceiros a pessoa tiver, o risco vai aumentando, à medida que você tem um número maior de parceiros. Então, são coisas que a educação e a informação podem trazer muito bem para essas pessoas, para que elas possam, né, ainda na sua juventude, na sua plena vida produtiva, né, eles possam se resguardar mais, ter mais cuidado com relação ao seu próprio corpo, e consciente dos riscos de transmissão das doenças sexualmente transmissíveis, né? Inclusive, a sífilis é uma das portas para a entrada do HIV também. Então, a gente tem que pensar não só em sífilis, mas também nas outras doenças que estão relacionadas à atividade sexual. Andressa Oliveira, você que atua também em maternidade, já deve ter recebido, né, mulheres gestantes que descobriram a sífilis ou no pré-natal ou naquele teste rápido antes do parto. Como que você pode orientar adolescentes, jovens, para essa prevenção? A educação sexual ela é essencial, né? E tem que começar desde pequenininho mesmo. Muitas vezes os pais, até alguns professores, ficam constrangidos em falar sobre isso, né? E aí existem muitos tabus na nossa cultura e a gente precisa meio que quebrar um pouco disso, né? Como a doutora Rosângela já falou, a gente precisa conversar desde pequenininho, desde os 3 aninhos, 4 anos, quando a criança já começa a perguntar: mamãe, como foi que eu nasci? Né? Como é que eu fui gerado, tudo mais. Mas, claro, sempre com a linguagem adequada para cada idade. Porque com essa educação sexual, a gente vai conseguir, aos pouquinhos, nas escolas também, né? Até nas unidades de saúde, e desenvolvendo nesse adolescente essa sexualidade, como a doutora Rosângela falou, mais consciente e mais saudável, né? E introduzir a necessidade do uso dos preservativos, né? Como devem ser usados, como devem ser conservados. Então, tudo isso perpassa pela questão mesmo de informação, de comunicação e educação em saúde. E aí vocês deram a deixa para a próxima pergunta, né? A gente falou aí de informação, de comunicação. Quando se fala em sífilis gestacional ou em mulheres gestantes, onde buscar, primeiramente, o atendimento e depois a informação qualificada para a prevenção, para o tratamento da doença? Eu acho interessante falar uma coisa muito bacana que eu, pesquisando, lendo, eu verifiquei que hoje em dia já existe a caderneta, né, de saúde do adolescente. E essa caderneta é fantástica, porque ela traz, além de informações sobre autocuidado para esse adolescente, seja referente a seus hábitos de saúde, saúde bucal, calendário vacinal, traz também sobre o conceito de sexualidade, né, e sobre os cuidados que tem que ter nesse contexto da sexualidade que nessa fase vai se iniciar, né? A atividade sexual vai se iniciar justamente nessa fase. Então, se eu tenho um jovem adolescente que tem informação
né, que é consciente, né, que sabe das medidas de prevenção que ele deve estar implementando para manter sua saúde, a gente vai ter muito mais indicadores positivos, né, e uma população jovem em idade fértil, que pode engravidar, e sexualmente ativa, né, muito mais saudável. Então, eu achei muito bacana essa questão da caderneta, e ela, inclusive, deve ser assim, mais utilizada, né, mais divulgada nos ambientes escolares e de saúde, nas unidades de saúde. Eu percebo que é pouco divulgada, até porque pouco se fala também sobre isso, né, sobre a saúde do adolescente e da criança, que é tão vulnerável. E é tão importante a gente falar, né? Elas precisam estarem amparadas, né? Então, eu acho interessante essa questão da caderneta e também, né, no âmbito dessa população jovem que já são nativos digitais, né, já estão imersos nessa questão dos eletrônicos, utilizar os meios de mídias sociais mesmo para a gente estar abordando esses temas. Né? E a gente pode usar as próprias redes sociais, os sites voltados para a questão de prevenção e promoção à saúde, que o Ministério da Saúde tem inúmeros, né? Há exemplos até do portal do www.sífilisnão.com.br, que tem materiais fantásticos de campanha de saúde e de enfrentamento à sífilis, e lá a gente vai encontrar webséries, né, que é voltado bem para a linguagem desse público mesmo. Vamos encontrar materiais informativos sobre diagnóstico, tratamento, prevenção dos sinais e sintomas para que eles possam reconhecer, né, esse problema de saúde e procurar atendimento, procurar fazer o teste rápido, fazer a triagem e, em caso de resultado positivo, implementar o tratamento precoce. Isso que, lá, no contexto da unidade básica, né, porque a gente tem os vários níveis de atenção para a assistência à saúde das pessoas. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que a própria unidade básica, ela normalmente domina, ela presta assistência e domina as informações de determinados territórios, né, que estão sob a sua responsabilidade. Então, acho que uma coisa que a gente talvez não seja tão utilizado é exatamente a publicação desses dados, né, de doenças sexualmente transmissíveis nas próprias unidades. Então, tanto o gestor ele tem que ter a propriedade dessas informações, como ele tem que expor para a sua população, que está sob os seus cuidados, as doenças que aconteceram naquele período. Né? Nós temos boletins informativos mensais, todos os municípios têm, e temos os boletins nacionais. Então, assim, é importante que a própria unidade ela veja essa questão da comunicação do adolescente, né? Dessa divulgação desses dados, para que, de fato, a gente possa interferir, né? Minimizar as nossas taxas de incidência, que não estão boas, nem da sífilis adquirida, nem de sífilis na gestação, e muito menos de sífilis congênita. Né? Nós estamos ainda muito longe do ideal. Então, acho que essa questão, como a Andressa falou, a questão do papel do próprio serviço de saúde, além das campanhas, além das mídias, quer dizer, a própria unidade de saúde ela está muito próxima das pessoas. Então, ela tem que dar um pouco mais de visibilidade aos maiores problemas que ela tem. Então, com isso, a gente divide um pouco a responsabilidade, né? Tanto dos profissionais de saúde, como da própria comunidade. Nas cidades, então, onde não há aquele serviço específico para tratamento de IST, onde buscar o atendimento? É na unidade básica de saúde, no centro de saúde, na UPA, onde as pessoas podem buscar esse atendimento, no caso das mulheres gestantes que têm aí o diagnóstico de sífilis? Ela é uma doença de notificação compulsória, mas de identificação e acompanhamento predominantemente da atenção primária. Então, não há, na verdade, se não houver alguma complicação específica, cardiovascular, neurológica, oftalmológica, que precise de uma avaliação de um especialista, a doença ela deve ser enfrentada em sua plenitude na atenção primária.
todos os recursos necessários para o reconhecimento, a testagem e o tratamento, ele está disponível na atenção primária. Então, a ajuda das especialidades, ou de um hospital, por exemplo, ou de um especialista, ou de uma maternidade, na hora em que esses pacientes têm uma indicação de ir para a maternidade, porque vai parir, não vai parir na unidade básica, vai parir na maternidade. Ou se tem algum quadro mais importante que precise realmente de uma indicação de internação em hospital para poder dar seguimento ao tratamento e à investigação, ou, na verdade, de alguma opinião a mais de um especialista para ajudar no diagnóstico, na complementação diagnóstica. O tratamento ele é todo a nível de atenção básica, né? Como eu já disse, a gestante faz o teste rápido, os testes, né, do protocolo que existe do pré-natal para investigar a sífilis no primeiro trimestre, de preferência na primeira consulta, e no terceiro trimestre, na 30ª semana de gestação, e também faz essa testagem no momento do parto, né, quando vai ser admitida na maternidade para o parto. Mas o tratamento ele é feito a nível de atenção básica mesmo. Só é encaminhado para um nível de atenção com maior complexidade numa situação de indicação, de ter uma indicação para ir para esse serviço de maior complexidade. E no caso de ser detectado somente na maternidade, quando for para o parto, né, o tratamento também deve ser feito o quanto antes na maternidade. Para encerrar nossa conversa, então, um último questionamento. A Andressa acabou de falar sobre o pré-natal. No caso de adolescentes e jovens, gestantes, qual é a importância do pré-natal e, principalmente, como trazer a parceria sexual para esse contexto também de acompanhamento? É um desafio, não é? A gente precisa trabalhar com esses jovens que muitas vezes lidam com gravidezes que muitas vezes não foram planejadas e inserir o parceiro, né? Independente da idade dessa gestante, inserir esse parceiro no pré-natal, sim. Inclusive, a gente já tem o pré-natal do parceiro, certo? Que é uma estratégia instituída pelo Ministério da Saúde para justamente inserir mais esse homem na assistência, de forma que ele também possa receber as vacinas que ele precisa, realizar os testes de triagem que são necessários para a saúde dele e da família, né, da gestante e do bebê, e para que ele também possa receber informações, né, possa ser sujeito de uma educação em saúde e exercer uma paternidade mais consciente. E, consequentemente, só trazer benefícios, né, para o biopsicossocial aí da mãe, do feto, da família. Com relação a essa questão das informações, né, com relação ao paciente também, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a sífilis, ela normalmente não existe somente uma pessoa infectada, ela faz parte de uma rede. E essa rede, inclusive, às vezes, tem mais de um parceiro, né? Então, veja que não é uma coisa tão simples de abordar, mas uma coisa necessária de ser feita. Então, o problema hoje que a gente vê não é o acesso ao pré-natal, mas é a qualidade desse pré-natal que é ofertado. Então, assim, e a qualidade não é só do profissional que atendeu. Às vezes, quando a gente fala em qualidade, é uma via de mão dupla. Tanto é a própria gestante aderindo às orientações e cumprindo com o acordado em termos de cuidados e de tratamento, né? Voltando na época certa, para tomar as outras doses, para repetir os exames. Então, há também essa dupla responsabilidade, não é só dos profissionais, né? Porque, em geral, assim, o teste está disponível, a penicilina está disponível, o profissional está disponível, mas, às vezes, a paciente ela vai, mas não volta, né? E, às vezes, não volta, talvez, porque não tenha sido esclarecida adequadamente, às vezes é uma condição social que não permite que essa mulher volte, né? Ou por uma questão de violência intradomiciliar, ou por uma falta mesmo de recurso financeiro, de voltar à unidade naquele período previsto para fazer a dose da penicilina. Então, o que eu estou querendo chamar aqui a atenção é que não vale só o acesso,
né? Esse pré-natal, ele tem que ser um pré-natal de qualidade. Ele tem que atuar na sua plenitude, no olhar dessa gestante como um todo e nesse monitoramento até o nascimento dessa criança, né? E quando a criança tem risco, né, houve exposição ou houve infecção, essa criança ela tem que ser acompanhada aí, no mínimo, por 2 anos, né? Então, é isso. Não é só a falta do acesso ao pré-natal, mas a qualidade desse pré-natal hoje é uma das coisas que nos preocupa. A capacidade do profissional de saúde é atingir o parceiro de forma que ele tenha adesão e numa situação que ele precise ser testado, né? Que ele teste e, porventura, dê positivo, ele faça o tratamento adequado e ambos, né, a gestante e seu parceiro, tratem e utilizem também o preservativo, né, durante esse tratamento. Enfim, tem adesão a todas as recomendações que perpassam pela questão do tratamento e o controle da sífilis, né? Então, muito obrigado aí a participação das nossas convidadas. Apenas para complementar, então, esse tema tão relevante, no caso da detecção de sífilis congênita, geralmente os serviços públicos de saúde acendem a luz vermelha, um alerta, né? Houve falha em algum momento para que essa criança evoluísse para sífilis congênita? Rapidinho, dá tempo ainda para que vocês complementem essa resposta. Um recado que eu deixaria no final é que a gente precisa, de fato, fortalecer a atenção primária à saúde, né? Porque a atenção primária, ela resolve realmente 80% dos problemas da população. Então, a população tem que ser a grande parceira, né, dessas unidades, no sentido de cumprir o seu papel enquanto pessoa adoecida, né, como doente, em busca pela sua recuperação, assim como também de informações a respeito da questão de saúde. Saúde é uma coisa que tem que ser muito discutida, né? Nos programas de ciclos de vida, né, da infância, da adolescência, da mulher, do homem. Então, essa questão das doenças sexualmente transmissíveis, elas perpassam muitas políticas, todas elas, inclusive do idoso, viu? Sífilis tem aumentado também na população de maior idade. Então, assim, todos os ciclos de vida, na verdade, têm uma importância na questão de esclarecimento, de educar essas pessoas, de comunicar bem sobre a doença e, de fato, a adesão tanto da equipe na busca sempre pelo diagnóstico, como por parte do paciente em querer e entender a necessidade do tratamento. A informação, a educação é transformadora. Então, todos os esforços são válidos para a questão da educação e saúde. Como a sífilis e como as demais infecções sexualmente transmissíveis, a questão da prevenção envolve muito a mudança de comportamento, então, a informação ela é crucial, é essencial. Então, só queria reforçar mesmo essa importância da educação sexual, da educação em saúde, a nível de escolas, a nível de serviços de saúde mesmo, e, inclusive, o aprimoramento da escuta qualificada dos profissionais que estão envolvidos nisso, né? E da relação de confiança e de respeito, né? Que isso também implica nesse processo. É isso, então. Obrigado às nossas convidadas. No próximo episódio, vamos falar sobre métodos de testagem e tratamento para IST disponíveis no Brasil, bem como medidas de prevenção e promoção da saúde que podem ser executadas por pais, professores, adolescentes e toda a comunidade interessada em contribuir com o enfrentamento das IST aqui no país. Até lá!